Eu Agi, do Espaço Energia Vital, vim aqui conversar com você, porque eu tenho um lema e eu quero que você entenda o porquê do meu lema. O meu lema é sempre: é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Isso com muitas coisas. Se você pensar, pode ser com um sapato, um tênis de trekking, um tênis de corrida, daí você precisa e não tem. Um agasalho, você precisa e não tem. Mas, principalmente, eu acho que quando se trata dos cuidados naturais. E eu, como naturopata, como trabalho com terapias naturistas, sempre vou optar mais antes de qualquer coisa para me cuidar de forma natural. E aqui a gente ensina pessoas também a se cuidarem de forma natural. E por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque existe uma ferramenta que você pode ter na sua casa e que é muito segura, que é efetiva, que é eficaz e que é muito rápida. Lá nos Estados Unidos, isso que eu vou mostrar para vocês é chamado de Doutora Mamãe, porque eles entendem que quem tem esta ferramenta lá nos Estados Unidos só vai precisar ir para um hospital se quebrou um osso, se teve um corte muito fundo, que você vai precisar dar pontos, por exemplo. Estou falando dos óleos essenciais. Eu sou apaixonada pelos óleos essenciais. Desde 89 eu estudo aromaterapia, eu estudo naturopatia. Fui 3 vezes para a China fazer especializações e a gente sabe que os óleos essenciais são ferramentas incríveis. Aqui eu uso muito óleos essenciais fazendo os meus rolãozinhos, fazendo o meu repelente, fiz esse sprayzinho de banho de floresta, fiz aqui o meu perfume, é uma delícia. E tudo isso é natural. E por que a gente fala da farmacinha natural? Porque quando você tem esses 12 óleos, você vai entender que eles são ferramentas extremamente úteis para a gente ter. Por que eu falo é melhor ter e não precisar? Porque eu faço a minha rotina de óleos, eu incentivo fortemente as pessoas a fazerem a sua rotina de óleos que eu uso. Então, agora, até agora, durante a manhã, eu já tomei o blend guardião, eu já cuidei da minha respiração com os óleos, eu cuidei do meu sistema linfático e do meu fígado com os óleos. Vou almoçar, vou tomar o blend digestivo. Então, eu uso os óleos essenciais para não precisar ir num médico, tomar um remédio, e a gente consegue cuidar de inúmeras intercorrências, ok? Quando você tem essa caixinha com 12 óleos, eles são químicas naturais muito versáteis para você usar e trabalhar em diversas situações, e eu vou estar mostrando para você. Quero lembrar que um óleo essencial é o sistema de defesa da planta. Imagina que, por exemplo, um pezinho de gerânio não tem como correr se vier algum bicho atacar. Então, ele teve que criar um sistema de defesa para quando, por exemplo, viesse um bichinho querer atacá-lo. Um pé, as plantas não têm perna, não tem boca para gritar, que aliás, elas até têm uma comunicação subterrânea pelas raízes, mas ele não tem boca para gritar. Então, ele criou no seu sistema de defesa, no seu metabolismo secundário, formas de se defender. E essa forma de se defender são os óleos essenciais. Um óleo essencial é sempre algo muito potente. Para você ter uma ideia, nessa garrafinha do olhinho de limão de 5 ml, que aqui tem 100 doses, então uma coisa que eu quero que você entenda, que quando você tem um vidrinho de óleo essencial, você tem um estoque de 100 doses, então isso aqui vai te render 100 doses. Além disso, nesse vidrinho aqui tem mais ou menos a casca de uns 30 limões. Então, é muita coisa, é muita energia concentrada e é uma química natural, certo? E por que eu falo que é melhor você ter e não precisar? Porque eu vejo pessoas que às vezes eles falam assim, eu não tenho problema respiratório, então eu não preciso pegar a farmacinha. Mas daí o seu nariz começa a escorrer, você tem um sintoma gripal e você não tem o óleo.
E aí você vai fazer o quê? Então, esta farmacinha foi concebida para que as pessoas tenham a química que a gente precise. Por falar em química, é importante você entender que um óleo essencial pode ter de 4, 40 até 400 moléculas. Então, ele vai ter de 4, 40 até 400 efeitos. Quando você toma, por exemplo, uma aspirina, você toma ácido acetil salicílico. Mas, quando você toma um óleo essencial, você toma muita química natural. Então, mesmo o óleo essencial, você vai ver que ele serve para muitas coisas. Gi, eu tô achando muito legal, mas eu não vou saber como usar. Vai, porque quando você tá comigo nesse movimento, você não só vai ganhar o meu curso de aromaterapia, como vai ter a minha assistência para eu te ajudar a montar os protocolos, ok? E nós também ensinamos as pessoas a usarem os óleos essenciais para pele, a fazer o seu desodorante natural, o seu perfume natural, porque a gente entende que quanto menos químico, quanto menos sintético você passa na sua pele, melhor e mais saudável você vai ficar, ok? Eu vou explicar brevemente sobre os 12 óleos, e é brevemente porque você vai ver como um óleo faz inúmeras coisas e faz muito mais. Por isso, fica tranquilo que quando você tiver a sua farmacinha natural, você vai ganhar o meu curso, é um curso online, é igual uma Netflix, que ali eu vou estar explicando óleo por óleo, todas as funções físicas, a química daquele óleo, a farmacologia daquele óleo e as formas de você usar, ok? Mais um pouquinho para você entender. Começando aqui, esse nosso primeiro olhinho é o Deep Blue. Deep Blue é um óleo que a gente usa para tudo que eu quero de relaxamento. Se eu tô com as pernas cansadas, eu uso. Se eu bati, se eu torci, eu uso. Se eu quero relaxar, eu uso. Treinei forte na academia, eu uso. Então, ele é um óleo muito legal. Além disso, eu dou uma dica incrível com Deep Blue, que é da gente passar aqui no queixo, porque ele vai tirar cravinhos, e ele afina os pés, porque na formulação dele, ele tem salicilato de metila, é o mesmo princípio da aspirina. Então, quando a gente passa aqui, ele vai fazendo um peeling natural, ele vai dando uma afinadinha na pele, ok? Para dor de cabeça tensional, você passa aqui, para quem tem questão de ATM, é muito legal. Daí, depois a gente tem um olhinho de limão. Aqui é o limão siciliano. Hoje de manhã eu já tomei o meu olhinho de limão. Porque o limão, ele tem o limoneno. E o limoneno, além de ser ele ajuda, ele é um componente, ele é um componente poderoso para ajudar a gente a corroer petroquímicos. Então, quando eu tomo um olhinho de limão, o meu corpo vai fazendo uma limpeza natural. E aí, o meu sistema linfático vai trabalhar melhor, meu fígado vai trabalhar melhor. O óleo de limão, ele traz muita leveza para nossa vida, e o limoneno tem a capacidade de fazer com que o nosso corpo tenha mais dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do bem-estar. Não é para menos que o óleo de limão é considerado o óleo do estudante. Então, quando você vai estudar, você precisa ter ideias, é super legal você pingar uma gotinha do óleo de limão no seu difusor, ok? Outra coisa que o óleo de limão faz, como ele é rico em limoneno, o que ele consegue fazer? Ele corrói os petroquímicos. Então, quando você tem, sabe quando você tira a etiqueta e fica aquela colinha chata que não sai? Você põe o olhinho de limão, passa a buchinha e ele corrói isso aí e vai tirar esse plástico. Então, é muito legal. Então, aqui em casa, todos os dias de manhã, a gente começa o dia com uma gotinha do limão. Outra coisa que o limão siciliano é muito legal para a parte respiratória. Então, se você tem questão de muco, ele é um óleo muito legal de você estar usando, tá bom? Depois eu vou falar do olhinho de peppermint. Lembra que desses vidrinhos aqui que eu tô mostrando tem 100 gotas. Então, eu vou usar uma gotinha por dia. Então, às vezes a pessoa fala para mim que o óleo essencial é caro. Aqui, nessa farmacinha, cada gota sai menos de 60 centavos, sai uns 52 centavos, então vale muito a pena. O olhinho de hortelã-pimenta, se você não sabe, uma gotinha do óleo de hortelã-pimenta equivale a 26 xícaras de chá. A gente não toma 26 xícaras de chá de uma vez,
mas a gente consegue tomar uma gotinha do óleo essencial e ele é muito legal. O óleo de hortelã-pimenta, quando eu tomo, ele é altamente refrescante, ele dá um alívio para a questão, às vezes, uma queimaçãozinha do estômago, que ele é bem legal, mas quando eu inalo, porque o óleo essencial eu posso inalar, eu posso passar na minha pele, posso tomar também os óleos puros de grau terapêutico, eu posso estar fazendo isso. Quando eu inalo o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele amplifica a minha respiração, ele aumenta a minha capacidade pulmonar. Então, ele é muito legal, ele aumenta o nosso ATP, que é a nossa fornalha de energia. Então, aqui a gente usa antes de ir para academia, antes de pedalar, e inclusive na garrafa do pedal a gente coloca uma gotinha, uma ou duas gotinhas, porque ele dá mais energia pra gente. Então você fez aquela subida puxada, você para e toma um golinho, e também ele ajuda a refrescar. Então quando tá muito calor a gente joga um pouquinho dessa água na nuca e ele refresca. Comprovadamente, ele diminui até 2 graus a nossa temperatura. Então, ele aumenta a nossa respiração, aumenta a nossa atenção. Então, às vezes, sabe quando você almoça, dá aquela preguicinha, você precisava ter aquela energia? Você inala o óleo de hortelã-pimenta, que você amplifica a sua respiração. Ele é muito legal para isso. Outra coisa que eu dou uma dica incrível do Peppermint. Deu vontade de comer um docinho, vontade de comer alguma coisa, mas você sabe que não é fome. Acabei de comer 2 horas da tarde, 2h30, falar, ai, que fome. Não é fome, porque você ainda tá metabolizando a sua refeição. Você pinga uma gotinha do óleo de hortelã-pimenta na língua, ele vai no receptor do cérebro que tira essa vontade de você comer alguma coisa. Outra coisa é que ele é incrível, que ele tem essa sensação de dar essa refrescância. Então, as pessoas que têm questão de enxaqueca, e a enxaqueca, ela costuma ser pontual. A pessoa sempre fala, ai, quando dói, dói aqui. Nunca é uma coisa que dói a cabeça inteira, são pontos. Quando você aplica pontualmente o óleo de hortelã-pimenta nesses lugares, ele atua num receptor cerebral que ajuda na questão de dor, que é muito legal. Todos os dias de manhã a gente faz aqui uma garrafinha com um cítrico no dia a dia. Um cítrico mais hortelã-pimenta, porque o cítrico vai elevar o meu humor e hortelã-pimenta aumenta a oxigenação, vai me dar mais energia. Então, até agora eu falei de 3 óleos essenciais e você viu quantas coisas que eles fazem. E aí, depois eu vou falar para vocês do On Guard. On Guard, assim como o Deep Blue, é um blend. Blend é quando é uma mistura de óleos essenciais. O On Guard, ele tem basicamente aqui cravo, canela, alecrim e eucalipto. Eu já tomei de manhã porque ele blinda a minha imunidade. Se eu inalo, eu tô blindando o meu sistema respiratório. Eu gosto de inalar e passo aqui atrás da nuca. Se você tem crianças, antes das suas crianças irem para a escola, passe na região da coluna delas e você está protegendo. Eu também gosto de tomar uma gotinha do On Guard no chá, fica uma delícia. Por ter cravo, canela, alecrim, eles são óleos que eles aumentam a nossa energia, mas o porquê eles blindam a nossa imunidade? O óleo essencial de cravo, ele tem a capacidade de romper biofilme de vírus. Um vírus, ele tem que ter um biofilme, é como se ele fosse bem fechadinho assim. Quebrar o biofilme é fazer isso aqui. Quando você faz isso, o seu corpo tem maior capacidade de lidar com isso, então a sua imunidade reage mais rapidamente. Isso que é muito legal. Além disso, o On Guard, por exemplo, outro dia eu estava na casa de uma pessoa querida, ela machucou, fez um corte na unha. Primeiro a gente parou o sangramento com o gerânio, que o gerânio tem essa capacidade, e depois para limpar aquele lugar, ela passou o On Guard e pôs a melaleuca também. Então, eu adoro o On Guard para isso. O On Guard, se você deixa no seu difusor, ele tá limpando o ambiente, porque se você não sabe, nós temos receptores hormonais na nossa pele. Então, se tem um difusor ali que vai com aquela molécula que o óleo vai passeando, todas as pessoas que passam ali são beneficiadas com isso. Além disso, aqui em casa a gente não usa aqueles limpadores tipo Veja, a gente usa álcool 70 com os óleos essenciais. Então, aqui para limpar a superfície, eu uso álcool 70 com o On Guard, que é o nosso, que blinda a nossa imunidade. Além disso, ele entra no nosso xarope,
Ele entra no nosso rolãozinho, que é a nossa bomba de imunidade. Ele é muito legal e você tá entendendo a versatilidade dos óleos essenciais. E de novo, lembra que aqui tem 100 doses e você usa sempre uma gotinha. Não tem necessidade, não é igual Novalgina, que você tem que tomar 5 gotas, 15 gotas, várias gotas. É sempre uma gotinha que você vai tomar, não tem necessidade de mais do que isso, ok? Depois, eu vou falar de mais um blend para vocês, que é o blend da respiração, que é o Breathe. Breathe, a palavra breathe significa respire. Tanto que eu tenho um colarzinho que fala apenas respire, just breathe. O Breathe, ele é um óleo que a gente não faz o uso interno dele, e assim, a gente sempre vai ensinar você qual o óleo e vai ensinar também qual o momento que você, conforme a intercorrência que você tem, você vai entender quando faz mais sentido você inalar, quando faz mais sentido você passar e quando faz mais sentido você tomar. O Breathe, por exemplo, assim como o Deep Blue, é um óleo que a gente não vai ingerir, mas ele cuida muito da nossa parte respiratória. Eu, de manhã, já cheguei lá no Espaço Energia Vital, inalo meu Breathe, porque ele amplifica a minha capacidade respiratória, protege muito o meu pulmão. Então, se você tem qualquer problema de alergia, rinite, sinusite, asma, a gente tem muitos casos de bronquite, que hoje as mães com crianças com bronquite não ficam mais com medo, eles não têm problema, não precisa mais usar a bombinha de asma, porque nós estamos cuidando da imunidade e modulando o sistema respiratório. Outra coisa que o Breathe é muito legal, se você tem pessoas que roncam, se você tem problema de ronco, você passa na sola dos pés, principalmente no seu dedão do pé, e põe algumas gotinhas no difusor, que você vai ver como você dorme melhor. Tem uma moça que ela fala pra mim, que depois que ela começou a usar o blend da respiração no difusor à noite, ela dorme muito melhor, porque o marido dela não ronca mais. Então, se você tem problema de ronco, o blend da respiração é perfeito para você. Daí depois a gente vai falar da copaíba. Essa copaíba, ela é pura. Por ser pura, ela é muito mais potente. Eu vejo, porque eu já usei outros óleos essenciais. Antes de conhecer os óleos da doTERRA, eu usava outros. E eles, a maioria, na verdade, era óleo resina. Então, não era puro. Então, de 1 litro, eles fazem do óleo resina, eles fazem poucos ml. Então, ele é muito potente, apenas uma gotinha. A copaíba, se você não sabe, ela é um poderoso anti-inflamatório. Eu, por exemplo, estou tomando a copaíba sublingual porque eu tô com incômodo no meu joelho. Não sei se ontem eu forcei muito na academia, o que aconteceu, vou usar. Mas olha que interessante que mesmo eu tomando para um efeito, eu tenho todos os outros benefícios colaterais dos óleos essenciais. Quais são? A copaíba relaxa um sistema chamado endocannabinoide. Eu tenho o sistema endocannabinoide no cérebro, no estômago, no intestino. Então, eu tô relaxando profundamente o meu sistema nervoso central. Tanto que a gente usa muito óleo essencial de copaíba para crianças com transtorno do espectro autista, adultos do transtorno do espectro autista, crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ele traz um centro para você, uma calma. Como ele é um anti-inflamatório, ele vai ajudar muito questão de garganta. Se você quer ajudar a desintoxicar o seu fígado, a copaíba é um óleo bom. E a copaíba, usado com outros óleos daqui da farmacinha, deixa a sua pele incrível e maravilhosa. Entra também no nosso xarope, a copaíba entra na nossa bomba de imunidade, é muito incrível. E o mais incrível que tem, que eu ainda não falei para vocês, é que todo óleo essencial tem uma frequência. A gente hoje em dia consegue medir as frequências de tudo. E existe a escala, uma escala que mostra ali quando você tá doente, quando você tá triste, quando você tá no estado de morte, quando você tá no estado de frustração. E é uma escala em hertz, né? E todo óleo essencial, ele é em megahertz, então ele é muito mais potente. Então, você querendo ou não, você acreditando ou não, você sentindo o cheiro do óleo essencial ou não, você vai elevar a sua frequência quando você usa um óleo essencial. Não tem como, porque isso é uma ressonância que você tá passando pro seu corpo. Você tá dando uma frequência, seu corpo vai ressoar nessa frequência. Então, eu sou apaixonada pelo óleo de copaíba.
todos os dias a gente toma, e hoje eu tô tomando mais vezes pela questão do meu joelho, mas ele não vai tratar só o meu joelho. Essa molécula da copaíba, que uma das moléculas é o beta-carotenoide, vai estar me relaxando, vai estar me desinflamando, vai estar fazendo o meu fígado estar desintoxicando, ok? Depois a gente vai falar de mais um blend, que é o blend chamado Balance, que também é um blend que a gente não usa interno, e ele é o blend do equilíbrio. Eu adoro pegar umas gotinhas do Balance, passar na minha testa antes do banho, e quando eu faço isso, uso um óleo essencial e vou tomar banho, o calorzinho da água e a água amplifica o efeito do óleo essencial. Então, tudo que você quiser que a pessoa esteja no equilíbrio. E o óleo essencial tem uma capacidade incrível, que é de ser adaptogênico. Então, você pode pegar uma pessoa que esteja muito acelerada ou uma pessoa que esteja muito aqui para baixo. Quando você dá o balance, ele vai vir para o equilíbrio. Então, o balance é o óleo do equilíbrio. Então, tudo que você pensa em equilíbrio, equilíbrio mental. E eu uso muito o balance para mim e indico para as pessoas para realmente do equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Tô muito agitada, não tô conseguindo ver ideias. Use o blend da respiração, que ele te dá inspiração, mas aplique aqui na testa o blend do equilíbrio, que vai te ajudar demais. Depois tem o olhinho de tangerina. Algumas farmacinhas, dependendo da época, porque o óleo essencial a gente não consegue coletar sempre, né? Então, dependendo da época, se tá disponível, vem o tangerina ou laranja selvagem, que eles são óleos bem parecidos, uma molécula muito parecida. A tangerina, assim como o limão, tem muito limoneno. E como eu falei pra vocês, de manhã a aguinha que a gente faz aqui, a garrafinha, e nunca uma garrafa plástica, porque você já aprendeu que o limoneno corrói petroquímicos, eu coloco numa garrafa de inox uma gotinha da tangerina, uma gotinha do hortelã-pimenta, e a tangerina vai elevar o meu humor. Tô saborizando a água e acaba que eu bebo mais água, trabalha meu sistema linfático e libera dopamina no meu cérebro. Então, quando eu tenho a tangerina junto com a hortelã-pimenta, ele vai oxigenar mais, aumentar a circulação. E também a tangerina vai estar fazendo isso de elevar o meu humor. Eu adoro. Se você quer relaxar mais à noite, ele é um óleo que é muito legal você pôr também no seu difusor. Você quer criar um ambiente mais alegre, mais acolhedor, a tangerina, ela é excelente. Depois, a gente vai falar do olíbano. O olíbano, ele é um óleo sagrado. O menino Jesus, quando ele nasceu, ele ganhou dos reis magos ouro, incenso, que é o olíbano, e mirra. O olíbano, ele vem de uma resina, ele vem de uma árvore que tem lá na Somália, e nessa árvore, para a gente ter a resina do olíbano, primeiro tem que machucar essa árvore, para que é feito um machucado na árvore, dele solta lacrimeja uns cristais, e esse cristal que vai cicatrizar, não vai deixar continuar sangrando essa árvore e não vai deixar com que ele se machuque. E aí, desta resina que é extraído o olíbano. O olíbano tem mais de 400 moléculas, então ele vai ter mais de 400 efeitos. O olíbano, ele é altamente, ele tem uma potência, uma energia muito grande, ele eleva a sua frequência para pessoas que têm questão, ele é um óleo de conexão com o alto, conexão com o pai do alto, e o pai também a sua figura masculina, se você quiser, para pele, junto com a copaíba, é incrível. E ele é um óleo que ele cuida muito de fazer reparo celular. O que é reparo celular? É que eu consiga transformar melhor. A gente todos os dias envelhece. A partir do primeiro dia que eu nasci para o segundo dia, é como se eu tivesse pego um original e feito uma cópia, um xerox. Se você é da época do xerox, você vai me entender. E no dia seguinte, tiraram um xerox desse outro xerox. E no outro dia, um xerox do outro xerox. E aí você sabe que se você tirar cópia da cópia da cópia, ele vai enfraquecendo. E é isso que acontece com a gente. Por isso que a gente tem o envelhecimento. Mas quando a gente usa o olíbano, ele ajuda nesse processo de fazer um melhor reparo celular. Ele é altamente relaxante. O olíbano é tão potente que ele atravessa a nossa barreira hematoencefálica, a maior capa de proteção que a gente tem no cérebro, ele consegue atravessar.
ele é calmante, ele é relaxante, ele regenera. Você pode pôr uma gotinha no seu difusor, fazendo uma combinação que você vai ver que você vai dormir bem. Para a pele ele é incrível, para o xarope ele é incrível também. E também na nossa bomba de imunidade ele entra. O olíbano, ele tem muitos efeitos. A gente tem muitas pessoas que nos dão um relato que tinham a vida que elas assistiam toda no cinza. E depois de usar o olíbano, ainda tem uma pessoa que eu conheço que ela fala: eu usei pra pele, porque eu vi que fazia bem pra pele. E eu vi que eu acordei um dia e a vida estava mais colorida, que era o efeito do olíbano. Então, isso que eu acho lindo, essa liberdade que a gente tem e de ter esses efeitos aí colaterais dos óleos essenciais. Então, você passa o olíbano para a pele, sua pele vai ficar mais bonita, mais viçosa, e além disso, você tá recebendo essas moléculas aromáticas. E aí, a gente vai falar aqui da lavanda. Se você não sabe, o termo aromaterapia surgiu da lavanda, e é uma história muito linda, porque o senhor Gattefossé, ele trabalhava numa fábrica de sabonetes lá na França, e lá eles usavam a lavanda, o óleo essencial de lavanda, para perfumar as barras de sabonete. E aconteceu que um dia teve uma explosão, ele queimou com produtos químicos a pele dele. E o que tinha perto dele era um grande balde com lavanda, com óleo de lavanda. Instintivamente ele mergulhou o braço nesse balde e ele teve um alívio muito grande. E ele percebeu que normalmente numa queimadura queria estar fazendo bolha, queria infeccionar, queria fazer mal, não fez nada porque ele estava usando óleo de lavanda. E aí ele começou a estudar o que esse óleo essencial poderia fazer, e aí que surgiu o termo aromaterapia. Mas olha que lindo que a lavanda, ela é super calmante. Calmante do quê? De tudo. Calmante da minha agitação mental, calmante da minha pele, se eu receber uma picada, se eu tiver com um cortinho, se eu tiver mais irritada, vai me ajudar. Então, tudo que você pense em acalmar vai ajudar. Mas a lavanda também ajuda muito a gente a dormir, porque quando eu inalo, fazendo exames de sangue, já perceberam que aumenta a nossa produção de uma coisa chamada melatonina. Melatonina é um hormônio, porque é o meu corpo que produz. E aí, quando eu inalo a lavanda, ou quando eu uso no meu sabonete, eu vou estar produzindo mais melatonina. Produzindo mais melatonina, eu vou conseguir dormir melhor e vou regular melhor uma coisa chamada ritmo circadiano, e que é muito importante a gente ter esse ritmo circadiano funcionando no horário certo. Lá na China a gente aprende, tem hora para tudo, hora para acordar, hora para o intestino, melhor hora para o intestino funcionar, melhor hora para todos os órgãos funcionarem. E aqui a gente tem a comprovação disso, que é o ritmo circadiano. Então, quando você usa lavanda, você vai ter uma maior produção de melatonina no seu corpo, fazendo com que você durma melhor. Além disso, ela trabalha muito para a questão de imperfeições da pele, ela atua na síntese de colágeno, a pele começa a ficar mais molinha. Se você usa o colágeno tomando e também passa a lavanda no rosto, vai ajudar. Ela tira pequenas imperfeições, ela ajuda a tirar ruguinhas, ela clareia a pele. Por isso, se você tiver também uma queimadura de sol, ela é altamente calmante dessa queimadura de sol. E se você usar consistentemente, vou lembrar de novo que esse vidrinho tem 100 gotas, então você vai usar apenas uma gotinha por vez, porque é muito potente. O óleo essencial de lavanda comprovadamente também tem a capacidade só de você inalar. Se você tiver picos de pressão, vai ajudar. Outro dia uma amiga estava falando que ela foi com a sobrinha e a menina estava para ter nenê, pressão alta, não podia tomar remédio. E ela falou que elas estavam no hospital, ela falou de um andar para o outro, enquanto a gente estava no elevador, a médica falou, ó, vamos ter que dar um jeito, esse bebê vai ter até que nascer prematuro, se você não baixar essa pressão. Ela falou, Gia, a gente foi inalando a lavanda, ela passou aqui na nuca, pôs aqui no bigodinho, foi perfeito, baixou a pressão, então ele ajuda muito. Então, se você tem pessoas aí mais agitadas, ansiosas, eu sugiro fortemente que você use no seu difusor a lavanda e um cítrico, porque ele vai liberar aquela dopamina que vai ser super agradável para você. Os dois últimos óleos dessa caixinha de ferramenta, que você tá entendendo que é melhor ter e não precisar do que você precisar e não ter,
é o Zengest. Zengest, ele cuida de toda a nossa saúde digestória. Minha saúde digestória é muito importante. Hoje em dia, a ciência já fala que o cérebro não é mais o intestino não é mais o nosso segundo cérebro. Hoje em dia, a ciência fala que o intestino é o nosso primeiro cérebro. Então, se o seu sistema digestório não tiver muito bem cuidado, muito bem modulado, você pode ter ansiedade, oscilação de humor, uma série de coisas, não absorver micronutrientes. O blend da digestão, ele é incrível por várias coisas. Primeiro, se você for como eu, que tinha enjoo de quando andava na serra, andava em estradas onduladas e ficava enjoado, você vai resolver o seu problema. Eu ponho uma gotinha na mão, inalo, aplico aqui debaixo do nariz, passo aqui no meu abdômen, não tenho mais esse problema. Se você tiver qualquer questões do seu sistema digestório, esofagite, gastrite, fica com aquele pigarrinho, você pode estar tomando porque vai ajudar. Ele é um blend, se é um blend, ele é uma misturinha e ele tem inúmeros óleos essenciais, muito de ervas. Então é como se fosse um chá muito concentrado. Para você ter uma ideia, um óleo essencial ele é de 50 a 70 vezes mais potente do que uma tintura, e uma tintura já é algo muito concentrado. Então, ele é muito forte, muito concentrado em relação a um chá e a uma tintura. E esse blend da digestão, ele é rico em muitas especiarias, ele vai ajudar na minha digestão. Se você não sabe, no nosso intestino a gente tem uma coisa assim chamada microvilosidades. E é muito importante que nessas microvilosidades a gente tenha um muco. Quanto maior for esse muco, é muito benéfico, porque quanto maior for, é uma camada de proteção para que não passe por aqui vírus, fungos e bactérias. Quando eu uso consistentemente, aqui a gente usa toda a refeição, o Zengest, eu vou deixar a minha saúde intestinal melhor, eu vou deixar a minha digestão melhor. Quando a gente come, é importante que o nosso estômago esteja extremamente ácido para ele estar dissolvendo tudo que está passando ali por dentro dele. E esse óleo essencial ajuda. Mas também ele é altamente calmante. A gente usa muito ultra diluído para bebezinhos com cólicas, para bebezinho que o dente está nascendo, você faz uma ultra diluição que a gente ensina vocês a fazerem, ele ajuda. E tudo que for questão de digestão. Tem uma amiga minha que ela tinha medo de tomar óleo essencial. Eu acho engraçado que quando ela estava até conversando comigo, ela estava tomando um suco de caixinha, esses bem porcaria. Ela falou, tenho medo de tomar óleo. Eu falei, engraçado, eu teria medo de tomar esse suco que você tá tomando, o óleo. Eu não tenho medo. Mas ela tinha medo, ela resolveu o problema dela, ela tomava os prazóis da vida, ela resolveu o problema dela, depois das refeições ela punha uma gotinha na mão, inalava 5 vezes, passava aqui, resolveu, não precisou mais tomar esse remedinho. Então, tudo que você quer trabalhar a digestão, inclusive a digestão emocional. Sabe aquilo que alguém te falou e você fala, nossa, não engoli direito? Aquele sapo tá entalado na minha garganta e eu não fiz a digestão daquilo que ele falou. Use principalmente aromaticamente, que você vai ver como vai ajudar demais. E por último, o nosso olhinho de melaleuca. Esse é um óleo que eu não uso ele todo dia gotinha, porque ele está no meu sabonete, ele está nos meus cosméticos, mas eu não uso ele sempre. O óleo essencial de melaleuca, ele tem a função de ser um bactericida natural, antifúngico e antiviral natural. A melaleuca mais pura que tem a química certa para o que a gente precisa, vem lá da Austrália. Lá na Austrália, os aborígenes levavam as crianças doentes nos brejos e pegavam uma planta que eles chamavam de árvore do chá e esfregavam nas crianças. A árvore do chá é a melaleuca ou tea tree. Por isso, se você tem funguinho de unha, coceira, se você tem muita inflamação da pele que fica espinhas, isso vai ajudar demais. A melaleuca entra também no nosso xaropinho, ela é incrível. Você pode fazer uma misturinha de usar melaleuca, lavanda, copaíba e olíbano e algumas gotinhas de óleo de coco. Vai deixar a sua pele incrível.
entra na nossa bomba de imunidade, entra no nosso xarope. Além disso, como eu já falei, fungo de unha a gente resolve muito. Se você tiver o hábito de ir na manicure, eu sempre sugiro que você faça um sprayzinho com On-Guard de melaleuca, borrifa nos materiais que você vai usar. Não sei se você sabe, mas muitas pessoas estão tendo sífilis e elas estão sendo contaminadas com materiais de manicure. Então, é super importante você ter o seu e você esterilizar. Fez a unha, borrifa ali por cima que você vai estar protegendo também. A melaleuca ajuda muito para a questão de candidíase. Se você tem aquela candidíase de repetição chata, para a questão de feridinha na boca, ela ajuda demais. Ela ajuda muito. E eu uso muito nas minhas espumas de limpeza. Eu lavo muito a mão, então ela tá sempre ali. Então, essa é a farmacinha natural. E por que é importante a gente ter? Você não quer fazer a rotina de óleos, que eu acho super importante, porque é a construção da nossa saúde. Eu tô promovendo saúde para não ficar doente. Mas, quando você tiver qualquer intercorrência, você tem isso aqui, você consegue resolver. E eu vou te ensinar quando é melhor você fazer a cápsula, quando é melhor você passar, quando é melhor você inalar e quando é melhor você tomar. E aí, eu acho interessante que outro dia eu vi pessoas falando, né? Ah, eu tenho medo de tomar óleo essencial. Eu não tenho, porque eu tenho todos os estudos, todas as comprovações que nos mostram. E para quem não sabe, eu tenho um livro muito antigo. Eu comprei a 25ª edição. Nessa 25ª edição, eles já falavam, então tem 25 anos, eles já falavam da ingestão dos óleos essenciais. E deixa eu contar uma outra coisa para você, que eu tive que também, quando eu comecei a usar os óleos da doTERRA, que são puros de grau terapêutico, eu tive que desaprender algumas coisas, porque realmente eu aprendia nas escolas antigas que eu tinha estudado, que não se fazia ingestão. Na verdade, existe a escola francesa e a escola inglesa de aromaterapia. A escola francesa se usa muito a ingestão, mas as pessoas não indicavam que se ingerissem os óleos porque muitos são adulterados ou com preenchimentos com óleos vegetais, que eu ensino você a fazer os testes para você ver que a maioria dos óleos são adulterados ou até com sintéticos. Mas eu vou falar de novo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu estou com um incômodo no meu joelho, tô passando pomadinha de Piblu junto com a copaíba e tô tomando a copaíba. Eu não tenho medo de tomar. Sabe o que eu teria medo de tomar? Aqui, ó. Estou fazendo coleção de bulas, falando com as pessoas que tomam remédio. Traz a bula para mim, para eu ler para as pessoas. Isso aqui é a bula do cetoprofeno. E aí ele é um anti-inflamatório não esteroide, que ele trabalha para dores diversas, processos odontológicos. Mas aí, olha que coisa interessante, né? Deixa eu ver aqui o que eu estava lendo, que eu falo, gente, e como assim isso as pessoas não têm medo de tomar? Quer ver? O que devo saber antes de usar esse medicamento? Embora os anti-inflamatórios não esteroides são requeridos para alívio de complicações, ocorrem devido ao lúpus, doença que apresenta manifestações da pele, recomenda-se extrema cautela na sua utilização, uma vez que pacientes com isso podem apresentar predisposição à toxicidade por anti-inflamatórios não esteroides no sistema central, sistema nervoso central e ou no sistema renal. As reações adversas podem ser minimizadas por administração mínima. Pode gerar reações gastrointestinais. E aí podem aumentar o risco de sangramentos, de úlceras e antiplaquetários. Podem haver sangramento, úlcera, perfuração gastrointestinal que podem ser fatais. Então, isso pode acontecer você tomando um anti-inflamatório não esteroides. E aí, vamos ver aqui, doses elevadas em tratamentos de longo prazo pode ser associado com risco de eventos trombóticos arteriais, por exemplo, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, tomando um anti-inflamatório da farmácia, que você acha que não tem perigo. Assim como os demais anti-inflamatórios, deve ter cautela no uso em pacientes com hipertensão não controlada
insuficiência cardíaca congestiva, doença cardíaca, doença arterial periférica, doença cerebrovascular. Um aumento no risco de eventos trombóticos tem sido relatado em pacientes tratados com anti-inflamatórios não esteroides para dor perioperatória decorrente de cirurgia de revascularização. Podem haver reações na pele, reações algumas fatais, incluindo dermatite esfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson, que é uma forma de reação alérgica caracterizada por bolhas em mucosas, necrólise epidérmica, apresentar bolhas como se fosse uma grande queimadura. Foram reportadas raramente algumas reações muito graves. Existe um risco maior da ocorrência dessas reações no início do tratamento no primeiro mês. Assim como os demais anti-inflamatórios, na presença de doença infecciosa, deve-se notar que as propriedades anti-inflamatórias, analgésica e antitérmica podem mascarar os sinais habituais da progressão da infecção. E aí fala aqui de usar na gestação, fala dos grupos de risco, fala das interações medicamentosas. Então, sinceramente, gente, isso eu tenho medo. Uma garrafinha de óleo essencial, pelo contrário, eu não tenho medo, porque tá ali na natureza. E se você não sabe, o nosso corpo não acostuma com óleo essencial, mesmo que eu tome todo dia, porque como ele vem da natureza, cada lote que vem, ele vai ser um pouquinho diferente, graças à sabedoria da natureza. Já isso aqui, se você tomar todos os dias, o seu corpo vai acostumar. Quantas pessoas que eu atendi que tinham a queixa, por exemplo, de dor de cabeça, e daí foi tomando remédio cada vez mais forte. Então, eu espero que você tenha muita paz no coração para entender que quando você tem a sua farmacinha natural, isso vai realmente te tratar, vai levar você ao seu equilíbrio, o equilíbrio das suas emoções, o equilíbrio do seu metabolismo, o seu equilíbrio físico. E eu quero que você entenda que você veio aqui no mundo, é um filho perfeito de Deus, e Deus colocou na natureza coisas lindas para você acordar bem, para você passar o dia bem, para você dormir bem, para você comer e não ter queimação, para você ser feliz, para você ter energia para fazer as coisas. Se você quer ter tudo isso, você me chama, porque não só eu ensino você a ter a sua farmacinha de óleos, ensino você a usar os seus óleos essenciais, e eu quero que você seja o alquimista e curador do seu lar. É uma grande liberdade que a gente tem dos nossos óleos essenciais. Como eu falei para vocês, aqui eu que faço o meu perfume, o meu desodorante, os meus produtos de pele, os meus produtos de cabelo. A gente limpa a casa, eu não uso desinfetante, a gente usa somente óleos essenciais que a Mãe Natureza presenteou a gente e que não gera efeitos nocivos. Eu espero que realmente você entenda o quanto faz sentido a gente se cuidar de forma natural com os óleos essenciais. Estou esperando você me chamar para você extrair nesse lindo movimento de promoção de saúde natural. Eu sou a Gi do Espaço Energia Vital. Daqui eu invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde, abundância de dias felizes, abundância de dias com alegria, abundância de dias que você faça as coisas. Tem gente que fala, hoje eu achei legal que eu tava ouvindo num rádio, passou pelo Padre Manzotti, ele fala assim: triste é você ter dor, e é verdade. Triste é você ter dor, que você não pode fazer as coisas, você quer brincar com seu filho, você não consegue, você quer fazer uma atividade, você não consegue. Você ter saúde é o seu bem mais precioso, e os óleos essenciais são ferramentas para você promover saúde. Então vem comigo, me chama, porque eu quero você comigo nesse lindo movimento de saúde natural. Daqui eu me despeço e quero de verdade estar junto com você para que a gente juntos trilhe esse caminho de construção de saúde natural. Eu, Agi do Espaço Energia Vital, agora me despeço de você e digo tchau.